Tudo certo? Vamos dar início ao nosso tempo de estudo bíblico. Hoje nós vamos ter duas turmas diferentes, tá? Então a classe de novos membros vai lá para os fundos com o presbítero Paulo Henrique. Ele vai fazer a abertura dessa classe de novos membros e o restante permanece aqui comigo, tá bom? Mas nós vamos orar e assim a classe será dividida, tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos por essa manhã, onde temos a plena convicção de que as suas misericórdias se renovaram sobre nós, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender do Senhor, porque reconhecemos sim que a sua palavra é mais preciosa do que o ouro, sua palavra é mais saborosa do que um banquete, e por isso nós queremos aprender do Senhor. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então a turma de novos membros pode acompanhar o presbítero Paulo Henrique. O restante permanece aqui comigo. Nós vamos dar início ao nosso estudo do breve catecismo. Bom? Pessoal, chega. Aproximai-vos aqui, né? Visto que a nossa turma é pouca, né? Mínima. Bom dia, gente. Tudo bem? Visto que somos em poucos aqui, não me deixem sozinhos. Bom dia, Luiz. É lá, novos membros ali. Tá bom? Vocês vão ficar longe mesmo, é isso? Então, beleza. Tá bom. Tá tudo bem. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos conversar sobre o que é oração, tá? Que é a pergunta de número 98 do breve catecismo de Westminster. Tem muita coisa que nós poderíamos falar sobre oração, tá? Mas hoje eu quero condensar nos seguintes temas aqui, tá? Então nós vamos conversar hoje sobre o que é oração. Vamos responder a pergunta: como posso ter certeza de que sou ouvido por Deus? Tá? Qual é o jeito certo de orar? Existe um jeito certo? Existe um jeito errado de orar? Tá? E o que é a oração incessante? Tá bom? Quando o apóstolo Paulo nos desafia a orar sem cessar, né? O que é a oração incessante? Tá bom? Rolando, sua turma é lá nos fundos, tá? Vai começar lá. Tá bom? Esse é o nosso programa, então, de aula de hoje. Essas são as perguntas que nós vamos tentar responder. Tá bom? Beleza? Vocês estão comigo? Tá? Sim? Estão acordados? Estão vivos? Beleza. Então, eu quero ouvir vocês. Se vocês fossem definir o que é oração, o que vocês diriam? O que é oração? Falar com Deus, conversar com Deus. Alguma outra definição nasce aí? Desabafar, desaguar. Aqui tá bom, social media? Desaguar, falar com Deus, conversar com Deus. Mais alguma definição aí? Beleza, então vamos definir a priori, a princípio, como conversar com Deus, tá? Mas olha só como o breve catecismo, ele vai definir o que é oração, tá? Alguém lê lá para mim, por favor, definição do breve catecismo, pergunta 98. Então olha só que legal como o breve catecismo ele vai definir o que é oração, né? Oração é nós nos oferecendo a Deus, oferecendo nossos desejos a Deus, né? O que seria o quê? Falar com Ele, conversar com Ele, desaguar diante dEle, né? Entregar o nosso coração diante dEle, os nossos anseios, mas de acordo com a sua vontade, né? Porque nós desaguamos diante de Deus, nós apresentamos diante dEle as nossas aflições, nós apresentamos diante dEle as nossas angústias, os anseios mais profundos do nosso coração,
mas nós dedicamos tudo isso ao que? À vontade de Deus. E por isso, se nós quisermos aprender a orar do jeito certo, a gente tem que aprender a orar segundo e conforme a vontade de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina bem isso, né? Senhor, o meu desejo, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Esse é o desejo do meu coração, Pai, eu estou desaguando diante do Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, e a vontade do Pai era que ele fosse para a cruz. E essa é a parte mais difícil da oração, quando diante de Deus a gente apresenta os nossos pedidos, mas a resposta dele, a vontade dele é que a gente passe pela cruz. Isso é um desafio. E orar conforme a vontade de Deus passa por isso. Senhor, meu desejo é esse, minha vontade é essa, mas se a sua vontade seja que eu passe pela cruz, eu confio em Ti, eu estou em Suas mãos, tá? Maravilha? Então, tem uma coisa curiosa, gente. A Bíblia não nos oferece uma definição sobre o que é oração, sabia disso? Em nenhum lugar, você vai explorar a sua Bíblia, em nenhum lugar vai dizer, oração é isso. Tá? Não tem uma definição sobre oração na Bíblia. Tá? Por isso fica difícil definir exatamente o que é oração, porque a Bíblia não apresenta uma definição sobre o que é oração. Era uma prática tão corriqueira, tão comum, né? Como se você perguntasse para o peixe, o que é o mar? O mar é isso aqui. O mar é isso aqui que eu estou vivendo, eu não sei definir o mar. É onde eu vivo, é onde eu existo, né? Então é difícil a gente definir o que é oração a partir das Escrituras, porque elas não nos apresentam uma definição sobre o que é oração, tá? E existem várias formas de como nós poderíamos definir a oração, né? E existem várias formas de nós definirmos termos teológicos a partir das Escrituras, né? Então, por exemplo, uma das formas como nós podemos explorar alguns assuntos nas Escrituras é fazer análise gramatical da palavra, né? Qual que é o significado da palavra oração na língua original do grego, por exemplo? Né? Vamos explorar um pouquinho isso, que talvez isso nos ajude aqui a definir com mais propriedade o que é oração, tá? Então, a palavra oração no grego é proseskomé, tá? E fazendo a etimologia da palavra aqui, esse início da palavra pros significa para, em direção a, tá? E eskomé significa orar, fazer um voto, expressar um desejo diante de Deus, tá? Então olha só que legal, né? Segundo a análise gramatical da palavra oração significa expressar os nossos desejos para Deus. E está de acordo com a definição do que é oração com o breve catecismo? Sim ou não? Tá? Expressar os nossos desejos a Deus. Então, a oração é uma expressão de nossa parte para Deus, tá? Então, o que é oração? É dirigir-se a alguém em oração, voltar-se para Deus em súplica ou comunhão, envolver-se pessoalmente com Deus. Isso é oração. E eu gosto desse termo de nós nos voltarmos para Deus, né? Do nosso coração se voltar para Deus. Naquele instante, o nosso coração está voltado para Ele, né? O que significa estar voltado para Ele? É por um momento, meu coração não está voltado para as minhas atividades, o meu coração não está voltado para o meu celular, a minha atenção está totalmente voltada a Deus, para que eu tenha comunhão com Ele. Isso é oração, é envolver-se pessoalmente com Deus. E isso é grandioso demais. A oração é um instrumento onde eu e você podemos nos conectar, nos voltar para o Deus eterno. E por isso a oração é algo que nós podemos explorar, e a gente nunca vai conseguir discernir a grandiosidade do que é oração, porque é grandioso demais. E por ser grandioso demais, a gente deveria ficar surpreso como nós negligenciamos isso. Se a oração é tão grandiosa assim, é eu estar em contato com o divino, com aquele que criou todas as coisas, eu não deveria negligenciar isso.
Então, oração é envolver-se pessoalmente com Deus, voltar o nosso coração para Ele, parar de ter o nosso coração voltado para as coisas, voltar o nosso coração para Deus. Estão entendendo? Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Lembrando que a participação de vocês é fundamental, tá? Então vamos lá. Então nós definimos o que é oração, tá? Oração é nós nos envolvermos pessoalmente com Deus, é o nosso coração estar voltado para Ele, né? Nosso coração para de estar voltado para as coisas e o nosso coração está voltado para Deus. Mas como eu posso ter certeza de que eu sou ouvido? Talvez você já tenha passado por essa experiência, né? Que está lá no seu quarto, no seu carro, ou em algum lugar, e você está conversando com Deus, e por um momento você para e pensa, cara, será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que Ele está me escutando, né? E às vezes a gente tem essa sensação, né, de, cara, será que minha oração está chegando até o céu ou ela está parando no meio do caminho, né? Um pássaro passou e pegou minha oração, né? Já tiveram essa sensação? Sim ou não? Então, como nós podemos ter certeza de que nós somos ouvidos? Quero ver vocês. Como você pode ter certeza, sim, a plena convicção, cara, Deus me ouviu hoje? Com vocês, cara. Perfeito. Tá? Perfeito. A convicção de que eu sou ouvido é Jesus. Deveria responder, né? Mas não quer dizer que ele não ouviu. Perfeito, perfeito. Aqui, ó, indireta aqui, ó, conversa aqui, deveria ouvir. Vou te fazer um pedido hoje. Então vamos lá. Então esse é o caminho, tá? A certeza que nós somos ouvidos é Jesus. E a certeza que nós somos ouvidos é porque nós somos filhos, tá? Vamos explorar um pouquinho isso a partir de alguns textos bíblicos, tá? Alguém lê lá para mim 1 Timóteo 2, versículo 5. O que vocês entendem desse versículo? Todo mundo entende dessa forma? Qual é o acesso que nós temos ao Pai? Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, não tem acesso ao Pai. Essa é a verdade fundamental das Escrituras. Sem Cristo, é impossível eu e você nos aproximarmos do Pai. Tá? E há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Se nós nos separamos de Deus, Deus deu um jeito de se aproximar de nós por meio de Cristo Jesus e nos conduzir até Ele. Ele é o nosso mediador, aquele que se faz filho do homem para nos tornar filhos de Deus, aquele que veio para a terra para nos conduzir até os céus, é o Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador. A única certeza que nós temos, que nós podemos nos aproximar do Pai, que nós somos aceitos pelo Pai, é Jesus. Não há outro nome que importa pelo qual nós sejamos salvos, é o nome de Cristo Jesus, tá? João 14, versículo 6. Alguém lê lá para mim, por favor. O que vocês entendem desse versículo? Exatamente. A resposta está no próprio versículo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Ninguém. E há pessoas da nossa cultura que dizem, não, todos os caminhos levam a Deus. E as pessoas estão certas. Tá? De fato, todos os caminhos no final vão conduzir a Deus. Agora no final, Deus será seu juiz ou será seu pai? Aí é outra conversa. Só existe um caminho que nos leva a Deus como pai, Cristo Jesus. Os outros caminhos vão te levar a Deus como juiz.
E eu não gostaria de estar na sua pele se você encarar o grande juiz no final de tudo, porque não há nenhum inocente diante dele, tá? Alguém lê lá para mim Hebreus capítulo 4, versos 14 e 16, por favor. Algum orador para ler esse texto para nós? Maravilha. O que vocês entendem desse texto? Podem falar, gente. Como que vocês interpretam esse texto? O pessoal está acordando, né? Perfeito. Ele é o nosso representante que abre o caminho para o Pai, né? Lembrando que o sumo sacerdote era o que no Antigo Testamento? Vocês lembram o que era o sumo sacerdote? Era aquele que oferecia o sacrifício, ele era o representante religioso do povo. E ele era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, onde ele podia entrar uma vez por ano no dia da expiação para expiar os pecados do povo. E do santo lugar para o santo dos santos era dividido por uma cortina, um véu, né? Aí tinha todo o ritual de purificação, que o sumo sacerdote tinha que se purificar, porque se ele entrasse no santo dos santos em pecado, tchau, tchau, né? Tanto é que reza a lenda que todo sumo sacerdote, quando ia entrar no santo dos santos, era amarrado uma cordinha com um sininho na canela dele. Porque se ele entrasse, estivesse em pecado e morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para pegar ele, senão todo mundo ia morrer. Aí puxava ele pela cordinha, tá? Reza a lenda que era assim que funcionavam os rituais judaicos, tá? Então o sumo sacerdote, ele tinha o direito de entrar no Santo dos Santos, onde tinha lá a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E ele entrava lá uma vez por ano, oferecendo sacrifícios por todo o povo, e assim poderia declarar: agora está tudo bem diante de Deus, vocês têm acesso a Deus, né? E Jesus Cristo, o livro de Hebreus, ele gasta todos os seus capítulos para dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Que ele adentrou uma vez por todas no Santo dos Santos e ofereceu um sacrifício único e suficiente, de tal forma que eu e você podemos nos aproximar diante de Deus. E por isso é significativo de que quando Jesus morre, o que acontece com o véu? O véu que separava já não separa mais, né? O véu se rasgou de alto a baixo, demonstrando que agora já não há mais separação entre nós e Deus. Se você crê em Cristo Jesus, se você reconhece Ele como seu Senhor e o seu Salvador, você tem livre acesso ao Pai. E por isso o livro de Hebreus vai dizer: por causa de Cristo Jesus, nós podemos nos aproximar do trono da graça. Nós podemos nos aproximar do trono de Deus, do trono do Pai. Isso é maravilhoso. E por que nós podemos nos aproximar com toda a confiança? Isso aqui é importante. Por causa do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Se Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas pelos nossos pecados, se não há mais separação entre nós e Deus, nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança. Algumas versões vão dizer com ousadia, ou seja, vocês podem ousar se aproximar de Deus. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Então, como você pode ter certeza de que você é ouvido por Deus? Por causa de Cristo. Por causa do seu mediador. Você não é ouvido por Deus porque você faz belas orações. Você não é ouvido por Deus porque você derrama lágrimas enquanto você está orando. Você não é ouvido por Deus por causa da sua performance. Você é ouvido por Deus por causa de Jesus.
E por isso uma simples oração feita com confiança em nome de Jesus é ouvida por Deus. Por isso uma oração desengonçada é ouvida por Deus, se é feita com toda a confiança em nome de Jesus. Porque mais vale uma oração desajeitada feita com confiança do que uma bela oração com o coração distante de Deus. Porque a única certeza que nós temos que nós somos ouvidos por Deus é Jesus. Se você não ora dessa forma, com confiança em Jesus, aí você não pode ter certeza que você é ouvido. Você é ouvido por causa dele, por causa de Jesus, por causa daquilo que ele fez. Tá? Efésios 2, 17 a 18. Alguém lá para mim, por favor? Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois no meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Alto e claro. Por meio daquele que nos anunciou paz, que é Cristo Jesus, nós temos acesso ao Pai. Mas é por meio dele, por meio de Cristo Jesus. Tá? E esse versículo nos ajuda também a esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm. Né? Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, quando eu oro eu tenho que orar para quem? Eu oro para o Pai, eu oro para Jesus, eu oro para o Espírito Santo. Né? Todas as vezes que as Escrituras nos convidam a orar, elas nos convidam a orar para o Pai. Tanto é que Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Tá? Então nossas orações, elas são dirigidas ao Pai, mediadas por Cristo Jesus, capacitadas pelo Espírito Santo. Dá para entender isso? Quando nós nos dirigimos à oração, nós oramos ao Pai. Quem nos leva até o Pai é Cristo Jesus, e quem nos capacita a orar, e aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. Aí todas as vezes que você orar, o apóstolo Paulo vai lembrar você de Romanos 8. É o Espírito Santo que nos conduz a dizer, Abba, Pai. Ele quem nos habilita, ele quem nos capacita, é Ele quem nos conduz à oração. Então nós oramos ao Pai, mediados por Cristo Jesus, capacitados pelo Espírito Santo. Tá? Então nós oramos ao Pai. É ao Pai que nós elevamos as nossas orações. Tá? Então, gente, isso aqui é fundamental para a sua compreensão. Tá? Todo aquele que clama a Deus em nome de Jesus é ouvido. Pois houve um dia que o céu se calou diante da oração do Filho, para que jamais se calasse diante da nossa oração. Teve uma vez que o céu se fechou diante de Jesus. Na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Não houve resposta alguma. O céu se calou para Jesus, para não se calar para nós. As nossas orações são ouvidas, porque Cristo Jesus um dia, por meio do seu sacrifício, não foi ouvido pelo Pai. Foi o único homem na face da terra que clamou ao Pai e não foi ouvido. Por causa de mim e de você. Tá? Então essa é a nossa confiança, essa é a nossa convicção. Eu sou ouvido no momento que eu oro, por causa daquilo que Ele fez. Por causa do que Cristo fez. Existe uma canção, gente, muito bonita, chamada Oração. Tá? Eu vou te deixar uma tarefa de casa. Chegue em casa e ouça a música Oração dos Arrais. Tá? Não sei se você já ouviu essa música, mas chegue em casa, anota essa música e ouça. Que eles vão dizer assim, em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde a sua graça flui como um rio. Tá? Então oração é trilhar um caminho que o próprio Senhor Jesus abriu. E Ele nos convida a trilhar esse caminho, a caminhar por esse caminho da oração. Tá? Alguma dúvida até aqui? Comentários? Então, a gente sempre termina a oração em nome de Jesus para Ele ser ouvido. Veja, depende. Alguns podem usar em nome de Jesus apenas por formalidade, sem ter a confiança que somente nele nós somos ouvidos pelo Pai. Tá?
Então, em nome de Jesus não é apenas mero formalismo. Por que nós terminamos a oração em nome de Jesus? Porque é somente por Ele que nós somos ouvidos pelo Pai. E a gente aprende a orar dessa forma. Em nome de Jesus, amém. Né? Alguns aprendem apenas isso como uma formalidade. Não, tem que terminar a oração assim, porque todo mundo termina a oração assim. Não, mas por que a gente fala em nome de Jesus em toda oração? Porque é somente por Ele que nossa oração sobe ao céu. Só isso. Sem Ele não tem oração ouvida. Tá? Por isso que nós terminamos a oração em nome de Jesus. Porque se não é no nome dEle, sinto muito, suas orações estão indo para outro lugar que eu não sei onde é. Tá? Que as nossas orações só são ouvidas por meio de Cristo Jesus. Tá? Então, da próxima vez que você for orar, não use em nome de Jesus apenas por formalidade. Use em nome de Jesus com toda a confiança, com a certeza, cara, eu só sou ouvido por causa de Jesus. E por isso que eu oro em nome dEle, em nome daquilo que Ele fez, em nome do seu sacrifício, em nome da sua obra, porque é a sua obra que me conduz até o Pai. Tá? Certo? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Então vamos prosseguir, né? Só que existem alguns alertas para nós, né? Porque nós estamos afirmando aqui, não, sim, nossas orações são ouvidas por causa de Cristo Jesus. Mas é importante você saber que as Escrituras fazem alguns alertas para mim e para você, tá? Como por exemplo, Isaías 59, versículos de 1 a 2. Olha o que esse texto vai dizer: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha só o que Provérbios vai dizer para nós, versículo 28, capítulo 28, versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Olha a força da expressão que Provérbios está usando. Se você se recusa a obedecer a Deus, a se render à sua lei, a se render à sua vontade, as suas orações são detestáveis. Quais são os alertas desses dois textos para nós? Cara, não tem como você viver pecando deliberadamente, conscientemente, e achar que as suas orações serão ouvidas. Não tem como. Porque os nossos pecados nos afastam de Deus. E se você ora em nome de Jesus Cristo, você está assumindo um compromisso de viver para Ele. Não é? Então, se você peca deliberadamente, conscientemente, né? E de propósito, né? Desobedece a lei de Deus, o provérbio está dizendo para nós: as suas orações serão detestáveis, porque você não entendeu nada. Você não entendeu o que é orar em nome de Jesus. Você não entendeu o valor do sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo nos conduz até o Pai, mas nos convida a uma vida de santidade. Tá? Então é incoerente orar em nome de Jesus e continuar pecando. E fazendo o que você bem entender. E se recusar a obedecer a Deus. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos orando ao Filho obediente de Jesus, que nos convida a ser obediente como Ele é. Tá? Então, se você vive pecando por aí, né? Não dando a mínima para aquilo que Deus diz sobre a sua vida, rapaz, as Escrituras vão te dar um alerta. Beleza, em nome de Jesus você é ouvido. Mas se você conscientemente se rebela contra Deus e sua vontade, as suas orações são detestáveis. Tá? Mas tem outro alerta, né? Porque falando, não, pastor, só usou Antigo Testamento, né? Só Antigo Testamento não vale, né? Então vamos para o Novo Testamento. 1 Pedro 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que o quê? Não sejam interrompidas as suas orações. O que estão entendendo disso aqui? Não, pastor, eu vou no culto, eu canto, dou meu dízimo, mas dou uns tapas na minha mulher de vez em quando em casa. Essa oração dessa pessoa é ouvida diante de Deus?
Sim ou não? Segundo Pedro, não. Se você não cuida da sua mulher, se você a despreza, se você é violenta, sinto muito, meu amigo. Suas orações são interrompidas. Primeiro porque você, como homem, é chamado para ser como Jesus. Amar e se sacrificar pela sua esposa. Se você faz o contrário, você está negando o sacrifício de Cristo. Que se entregue em favor da sua igreja, da sua amada. Então Pedro nos dá um alerta. Cuidado. Se você não cuida da sua esposa, se você despreza a sua esposa, se você machuca a sua esposa, você não pode ter a mínima certeza que as suas orações são ouvidas por Deus. Tá? Então esses são os alertas que as Escrituras nos trazem também. Tá? Mas qual é o jeito certo de orar? Existe um jeito certo de orar? Existe uma posição certa de orar? Existem palavras certas para orar? Quero ouvir vocês. Qual que é o jeito certo de orar? Existe um jeito errado de orar? É uma outra pergunta. Vai, vamos conversar um pouquinho aí. Até desligar o microfone. Qual que é o jeito certo de orar? Vai, quero ouvir vocês. Perfeito. Jesus vai nos ensinar dessa forma, mas existe um jeito errado de orar? Eu quero ouvir vocês, estou falando demais. Né? Maravilha, José, obrigado. Existe um jeito errado de orar? Quero ouvir vocês. Perfeito? Arrumando a cama é importante. Perfeito. Perfeito. Então vamos explorar um pouquinho isso, gente, porque Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer que existem jeitos errados de orar. Além desses que a gente já comentou, de pessoas que pecam deliberadamente, Jesus vai dizer, não, existem outros jeitos errados de orar. E olha só, o que Jesus vai instruir? Como não orar? Mateus 6. Olha o que ele vai dizer. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que Jesus está dizendo? Não orem como eles. Eles oram. Os fariseus oravam. Os hipócritas eram os fariseus. Tá? Os fariseus oravam. Oravam do jeito errado. E existe um jeito errado de orar. Por quê? Eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Olha só. Qual era o objetivo dos fariseus quando eles oravam? Eles queriam ser reconhecidos como pessoas piedosas, como pessoas de oração. Olha só como eu sou santo. Olha só como eu sou melhor do que as pessoas. Né? É aquele que se orgulha, não, pastor, eu oro 3 horas por dia, enquanto os outros não tem nem tempo para orar. Né? Olha só como eu sou santo. Olha só como eu sou melhor que as pessoas. Né? Os fariseus estavam preocupados com quem? Fazer longas orações, belíssimas orações, para todo mundo ficar, uau, olha como ele era bonito. Né? Olha como ele usa palavras rebuscadas, olha só a intimidade dele com Deus. Né? Eu lhes asseguro que eles receberam sua plena recompensa. Qual é a recompensa que os fariseus receberam? O reconhecimento das pessoas. Deus está falando, essa recompensa que eles querem, eles já receberam a aprovação das pessoas. Tá? Mas vocês não vão orar assim. O presbítero Raimundo citou esse texto. Quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a sua porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, o pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então, meus discípulos, Jesus está dizendo, vocês têm duas escolhas. Vocês querem ser recompensados pelos homens ou vocês querem ser recompensados por Deus? Né? Jesus não está dizendo que a gente só pode orar no nosso quarto. Não. Ele só está dizendo que a oração deve ser feita em secreto. Ninguém precisa saber que você ora muito. Ninguém precisa ficar sabendo que você busca o Pai. O Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Porque a oração não é para as pessoas. Você não ora para surpreender as pessoas, você ora para o Pai. Tanto é que Jesus aqui, ele é muito precioso com os termos que ele vai usar. Porque ele não fala que na oração Deus nos ouve. Ou seja, ele não está preocupado com a sua performance na oração. Na oração o Pai nos vê. Ele vê o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe o que está se passando aqui dentro. Então o que Deus espera? De acordo com o salmista Davi, por exemplo, um coração quebrantado e sincero. O Senhor não rejeita. Ele não está preocupado com as palavras certas que você está usando, com as orações rebuscadas que você faz, com as lágrimas que você derrama, com a sua performance. Ele está preocupado com o seu coração. Quando você ora, você tem um coração quebrantado e sincero e humilde. A sua motivação quando você ora é buscar pelo Pai e o Pai somente? É isso que importa. O Pai que nos vê em secreto, é Ele quem nos recompensa. Aí a recompensa do Pai é boa. Não existe melhor recompensa que a recompensa do Pai. Tá? Então Jesus está nos ensinando que oração não é performance. Não é uma apresentação que você faz diante de Deus. Deus não é igual os jurados do The Voice, né? Que você está orando lá, tal. Não, preciso usar palavras mais bonitas aqui, tal, chora. Aí, em determinado momento, ele falou, não, agora ele orou bonito. Ele bate, né, bate no botão e vira a cadeira, né? Agora eu vou te ouvir. Né? Não, Deus não é assim. Deus não é um jurado do The Voice. Tá? Deus é o nosso Pai que nos vê. Que não está preocupado com a nossa performance, está preocupado com o nosso coração. Com a nossa busca sincera, o nosso coração quebrantado diante dele. Tá? Mas, Jesus vai usar um outro exemplo. Tá? Que ele vai dizer, os pagãos também oram. Já viu uma pessoa que não crê em Jesus orando? Os pagãos oram. As pessoas que não creem em Jesus oram. Tá? Mas Jesus vai dizer, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, né? Porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus está dizendo, não, vocês não vão vencer Deus pela força. Não é a quantidade de Ave Maria e Pai Nosso que você ora que vai convencer Deus. Não é ficar repetindo sempre a mesma coisa, 1000 Ave Maria, né? A gente passa na frente de uma igreja católica, lá perto de casa, vem orar conosco 1000 Ave Maria. Eu falo, Ave Maria, Ave Maria, né? Não, não é isso. Não é ficar vencendo Deus pela força que você vai ser ouvido. Não é ficar insistindo, né? Como dizem as pessoas, coloca Deus contra a parede, irmão, né? Pega ele pelo colarinho e fala, me dá a minha bênção, Senhor, né? Não, não é isso. Mas veja, Jesus também não está negando que nós não podemos orar a mesma coisa repetidas vezes. Quando a gente vai ver a oração de Jesus no Getsemane, Jesus voltou 3 vezes para orar e orou as mesmas coisas. Tá? Mas o que Jesus está alegando? Que os pagãos eles ficam repetindo e pedindo e pedindo e pedindo, porque eles acham que o momento de Deus vai falar, tá bom, né? Tome. Não, Jesus fala, não é assim que vocês vão orar. Tá? Não sejam iguais a eles. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, para aqueles que vivem no reino de Deus, não sejam como eles. Vocês não vão vencer Deus pela força, né? Porque o reino de Deus não funciona pela força e pela violência, pelo Espírito, tá? Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Olha que maravilha! Antes de vocês pedirem, o Pai já sabe o que vocês precisam e Ele está disposto a conceder o que nós precisamos.
Então a oração não é um momento onde nós gastamos para ficar pedindo coisas para Deus, porque Ele já sabe o que eu preciso. E como Pai, Ele vai me conceder aquilo que eu preciso. A oração é para eu me deleitar em Deus. E descansar nele, de saber, Pai, eu estou aqui diante da Sua presença, eu sei que o Senhor vai me conceder tudo o que eu preciso. Não preciso ficar me desgastando nisso. Tá? A oração é para nós nos deleitarmos no Pai, tá? Uma perguntinha. Jacó, quando passou a noite lutando com o anjo, como que ele fala lutando com Deus, e ele falou, não te largarei enquanto não me abençoar. Ele foi insistente no caso, nesse caso. Primeiro que luta na oração. Tá? Naquele caso ali, Jacó não lutaria com ele se ele não estivesse disposto a abençoar. O que aquela luta ali representa? E é muito legal essa história de Jacó. Aquela luta representa a nova identidade que Jesus estava dando para Jacó. Era demonstrar o quê? Até aqui você lutou com as suas próprias forças. Até aqui você estava fazendo as coisas do seu jeito. E por isso no final da luta ele vai dizer o quê? Você não vai ser mais Jacó. Agora você vai ser Israel. Porque convenhamos, né? Se Jesus quisesse acabar com ele ali, o anjo representa Jesus, o anjo demonstrou para ele, cara, se eu quisesse eu teria acabado com você. Eu deixei você ganhar, né? É igual um pai brincando com o seu filhinho, né? E o pai deixa o filhinho ganhar, não, eu deixei você ganhar, né? Mas porque aquela luta ali representa uma outra coisa. É Deus demonstrando para ele, até aqui você lutou desse jeito. Até aqui você tentou vencer do seu jeito. Enganando, passando a perna nos outros. Não, mas a partir daqui a sua vida vai ser diferente. Você não vai ser mais Jacó. Ou seja, você não vai ser mais enganador. Agora você vai ser um príncipe de Deus. Essa luta representa isso, não necessariamente a oração. Tá? É Deus querendo tratar dele, do coração dele, mudar a história dele. Tá? Mais alguma pergunta? Seguimos adiante então? Então, como não orar, gente? A gente não ora movido pela performance. Deus não se surpreende com aquilo que você faz. E a gente não ora de maneira utilitarista, ou seja, só querendo tirar as coisas de Deus. E tem gente que ora assim, né? Trata Deus como um gênio da lâmpada, né? Como o mercado, né? Não, Deus não é assim. Nós não devemos orar dessa forma. Então, como orar? Olha só que legal o que Lucas 11, de 9 a 13 vai dizer para nós. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aí Lucas vai nos apresentar uma convicção gigantesca. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Só um pai sádico. Só um pai que não é certo da cabeça, né? Ou se você pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Imagina, Rogério, Juninho te pedindo, pai, faz aquele ovinho cozido, chega com o escorpião no prato dele, imagina? Não faz sentido, não tem lógica, tá? Aí olha só a lógica que Jesus está usando. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, que dará o quê? O Espírito Santo a quem pedir. Olha só que curioso que o que Jesus está pontuando, tá? O que nós devemos buscar em oração? Uma maior comunhão com Deus por meio do seu Espírito. Esse é o jeito certo de orar. Por que nós oramos para Deus? Por causa de Deus. Porque queremos nos relacionar com Ele. O foco da oração é Deus. Deus não é um meio para você conseguir aquilo que você quer. Deus é o fim da sua oração. É o alvo da sua oração. É você se relacionar com Ele. Tá? É você desfrutar da presença dEle. Isso é oração. Tá? Oração é você se relacionar pessoalmente com Deus. E essa é a melhor parte da oração. A melhor parte da oração não é o que Deus te dá. É Ele dando dele mesmo para você. Dando do seu Espírito para você. Isso é a beleza da oração, gente. Desfrutarmos do Pai. Tá?
Então veja só o que esse homem vai dizer para nós. Não existe uma maneira ruim de orar, apesar de nós virmos algumas coisas ruins aqui, né? E não existe um ponto de partida único para a oração. Todos os grandes mestres espirituais ofereceram apenas uma regra inegociável. Você precisa comparecer para orar e precisa comparecer regularmente. Só isso. Oração não é uma coisa que a gente fica falando muito. Não tem como que a gente ficar falando muito sobre oração. Você tem que orar, irmão. Do jeito que Jesus ensinou. Abandonando os jeitos errados que as Escrituras nos alertam. Mas é preciso orar. Não basta você sair daqui, não, agora eu aprendi sobre oração e não orar. A gente está conversando sobre isso aqui para você orar. E orar do jeito certo. Tá, mas o objetivo dessa aula aqui não é, nossa, agora eu sei o que é oração. Se alguém me perguntar, eu vou saber responder. Não, o objetivo desse estudo é você orar. E orar do jeito certo, com o coração certo. Tá? Então existem 4 formas que geralmente nós oramos, né? A forma mais comum que nós oramos é nós falamos e Deus ouve, né? A gente chega, fala, amém, seguimos a vida, né? Tem até um videozinho muito engraçado, cara, que geralmente compartilhava com os jovens e adolescentes, né? Que Jesus está lá na mesa da cafeteria, aí chega o jovem, pau, Jesus, aconteceu isso no meu dia, tal, minha mãe falou isso, estou chateado, e ele começa a despejar as coisas em Jesus. Jesus, obrigado pelo tempo, e sai da mesa. Aí o videozinho de Jesus fica assim, né? Que geralmente nós oramos assim, né? Nós oramos, despejamos, vamos embora. Tem problema nisso? Não tem, é um jeito de orar, tá? Geralmente é o jeito mais comum que nós oramos, tá? Mas existe uma segunda forma de orar. Deus fala, nós falamos. Deus fala, nós respondemos. E como que é isso? É quando você está lendo a sua palavra, em profunda devoção, o texto bíblico fala com você. Às vezes é Deus apontando algum pecado que você está cometendo, às vezes é Deus consolando você. Aí Deus fala e você se sente impactado pela palavra dele e você responde em oração. Esse é um jeito melhor de orar do que o primeiro. Tá? Porque as Escrituras vão dizer que primeiro Deus fala e nós respondemos, né? Nós respondemos aquilo que Deus diz. E você vai ver que a maioria das orações escritas na Bíblia são respostas àquilo que Deus falou. Tá? Então já temos aqui um caminho. Tá? Talvez o falatório não seja o melhor caminho para a oração. Deixa Deus falar por meio da sua palavra e você responde aí. Tá? Mas existe um terceiro jeito de orar. Deus fala, nós apenas ouvimos. Sabe aquele momento que você está diante do texto bíblico, Deus falando com você, e você só fica em silêncio lá, desfrutando do que Deus falou. Você não tem nem palavras para responder a Ele. E às vezes o silêncio é a própria oração, né? E os salmos nos convidam a isso: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E às vezes você vai ter orações silenciosas, de tipo, Deus, é isso mesmo. E você fica em silêncio diante dele. Eu queria ter mais tempo para explorar isso, mas o silêncio é fundamental para a oração. Onde o nosso coração se cala diante de Deus. E a verdadeira oração acaba em silêncio. Eu me calo diante dele. Confio nele. É isso que Jeremias vai dizer em Lamentações, né? Eu espero a salvação do Senhor e isso em silêncio. Calo meu coração. Terceira forma de orar, também extremamente recomendada, tá? E a quarta oração é: nós ouvimos e Deus responde. Em que sentido? Como que é essa oração? Deus fala com a gente, né? Nós ouvimos o que Ele tem a dizer e Ele responde transformando a nossa vida. Nós ouvimos a sua palavra e a sua palavra vai nos transformando. E essa é a quarta forma de orar. A palavra nos atinge e nos transforma. Nós encarnamos a oração, tá? Então são 4 formas de orar, tá? Você pode praticar todas elas, tá? Porque o importante é você comparecer regularmente para orar, tá bom? E o que é a oração incessante? A Josiane falou da oração em espírito, né? Que esse é o imperativo das Escrituras: orar sem cessar. Ou seja, a oração do cristão não pode cessar.
Mas o que é oração incessante? É ficar tagarelando todo o tempo na cabeça? Será que é isso? E aqui eu finalizo para a gente refletir. A oração madura é uma vida inteira vivida em resposta à voz de Deus. Essa é a oração que não para. A nossa vida inteira sendo vivida diante de Deus, com a consciência da sua presença em tudo que nós fazemos. Essa é a oração que não acaba. Tudo que nós fazemos é em resposta àquilo que Deus fala. Nós vivemos a vida conscientes da sua presença em todo o tempo. Não só quando nós reservamos tempo para orar, que é importante, mas em tudo que nós fazemos, nós estamos conscientes da presença de Deus. Uma pergunta, gente? Cara, tem muita coisa para falar, mas vamos parar por aqui, tá? É um assunto que a gente pode estender um pouquinho mais, mas a oração incessante é isso, a vida vivida diante de Deus. Essa é a oração que não para. Amém? Vamos orar, gente? A gente vamos dar um intervalinho, aí 10 minutos nós retornamos para o nosso culto, tá? Pai querido, nós te bendizemos, te louvamos nessa manhã por Cristo Jesus, pela grandiosidade que é a oração. Nós agradecemos pelo sacrifício do seu Filho e nos alegramos nele, porque por meio dele, Pai, nós temos acesso ao Senhor. E nos maravilhamos de como o Senhor é um Pai amoroso, um Pai que nos ama e cuida de nós. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém.